E a todos, a graça e a paz de Jesus, aos irmãos. Muito feliz por mais um domingo nós podermos estar na presença do Senhor, podendo adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, conhecê-lo e aprender mais dele, né? Que privilégio que nós temos. Estamos chegando aí à metade do livro, né, que nós estamos estudando, do Timothy Keller, A Cruz do Rei. E a gente vai chegar num tema central, né, sobre o Evangelho de Marcos. Que Marcos ele vai iniciar o seu livro, né, já falando de quem que ele está escrevendo, né, quem que ele está apresentando: Jesus, Cristo, o Filho de Deus. Esse é o Evangelho. E o Timothy Keller, muito feliz aqui nas suas colocações, ele traz esse tema, né, a volta. O capítulo 9 nós vamos estudar hoje, né? Mas a leitura no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Então peço que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler esse texto, e aí a gente vai procurar aqui entender, né, o que o escritor, o Tim Keller, quer, né, nos ensinar, e também o que Marcos, né, o evangelista, vai tentar de alguma forma, ele realmente nos apresenta Jesus de uma forma espetacular. É algo assim que eu confesso que na preparação dessa aula me impressionou bastante, porque a forma como o evangelista apresenta Jesus é algo assim que parece que você está numa superfície e ele vem e te revela uma profundidade que você fica assustado e até com medo de dar o próximo passo. Mas não é um medo vamos dizer assim, um medo que dá aquele arrepio nas espinhas, não, mas é um medo de você se apaixonar tanto por Jesus a ponto de você deixar tudo. E aí foi isso que eu senti quando estava estudando essa aula. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, do versículo 27 em diante, diz assim: Jesus e seus discípulos deixaram a Galileia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. A primeira leitura que nós vamos, né, desenvolver nessa manhã é essa pesquisa aqui de opinião que Jesus vai trazer aqui, né? Lembrando que o contexto do capítulo 8, né, Jesus ele está, no começo ali ele multiplica os pães. Pela segunda vez, né, ele vai multiplicar os pães, ele faz esse milagre, realiza esse milagre, e ele faz uma pergunta ali já, né, ele já vem perguntando, porque o que dá a entender, né, que esses primeiros 8 capítulos, Jesus ele vem assim, sendo apresentado para a gente pelo evangelista de uma forma assim tão dinâmica, com sinais, e ele já vem mostrando para a gente que ele é o Senhor do sábado. Ele vem já revelando para a gente que ele ressuscita mortos, que ele cura cegos, e ele faz coisas maravilhosas, sinais poderosos. E as pessoas vão tendo ali uma certa visão, elas vão querendo montar assim um quebra-cabeça, porque se você lembra na primeira aula, né, do pastor Daniel, se não me engano, pastor Daniel, falei, não tem problema, né? Não tem problema. Muito carinho, né, muita dedicação aí. Ele ministrou para a gente e deu uma introdução e dizendo que Deus ficou mais ou menos uns 400 anos sem se comunicar com o seu povo. Então houve ali aquele silêncio profético de mais ou menos 400 anos, e aí, então surge na história um camarada lá vestindo pele de animais e comendo mel silvestre e gafanhoto, e com uma mensagem de arrependimento e batizando as pessoas ali no Rio Jordão. E as autoridades enviam ali pessoas para perguntar quem
né, com que autoridade ele batizava, quem ele era, se ele era o Messias, ele disse que ele não era, tal. Ele só disse que ele era a voz que clamava no deserto. Então só que ele disse que está chegando aí alguém mais poderoso do que ele não era digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E aí, conforme ele está ali, o João Batista está no seu ministério, ali batizando, pregando arrependimento, as multidões vinham aos milhares, deixavam de ir no templo, onde virou ali aquela religiosidade, e aí foram para lá reconhecendo mesmo que eles precisavam, né, de arrependimento, que precisavam estar prontos, porque Jesus, o Messias, estava para chegar. Na realidade, Jesus já estava para ser apresentado. E aí, um certo dia, João Batista está lá fazendo, né, aquilo para que ele foi chamado, e de repente vem Jesus e ele o apresenta. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, batiza Jesus. Jesus então inicia o seu ministério, chama os seus discípulos. A princípio tem ali 12 discípulos que são o seu círculo mais íntimo, mas existe também uma multidão que o acompanha, e existe também as autoridades que começam a questioná-lo, procurar saber quem é este homem. De repente ele surge no cenário e começa a trazer ali coisas assim espantosas, milagres, perdoando pecados, que diz que claramente que só Deus que podia perdoar pecados. Então as autoridades estão questionando ele, a multidão está admirada com o seu ensino, com a sua autoridade, e admirada também com os milagres que ele realiza. Então vai se formando ali no coração e no imaginário ali das pessoas, eles vão tendo uma noção de quem que é Jesus. E aí nesse capítulo 8 tem algo interessante. O nosso irmão, fugiu o nome, o Dema, na última aula, ele falou sobre aproximação. E ele falou muito bem aqui sobre a cura do cego, que foi em 2 etapas. Isso já apontava, assim, para que as pessoas que estavam ali perto de Jesus também estavam assim com a visão meio deturpada, eles não estavam conseguindo enxergar realmente quem Jesus era. Eles estavam meio que como cegos, então eles precisavam ser curados dessa cegueira. Assim como esse cego que foi curado aqui, um pouco antes, eu vou ler para que vocês, para a gente refrescar a memória, que diz assim, capítulo 8, do versículo 22 em diante. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego e Jesus lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou, você vê alguma coisa? Ele, recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, vejo pessoas que não enxergam claramente, parece árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem, mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse, ao voltar para casa, não entre no povoado. Então, antes de acontecer essa pesquisa de opinião, tem esse milagre. E esse milagre não está aqui por acaso. Os evangelistas, quando foram escrever os evangelhos, eles não reuniram ali um compilado de testemunhos e falavam, vamos escrever sobre tal milagre. Eu lembro desse milagre aqui, eu lembro desse outro. Não, tem algo que, tem uma linha de raciocínio ali, uma inspiração assim divina, que vai mostrando para a gente algo muito maior do que só um milagre. Então, quando ele chega aqui nessa parte, ele começa a perguntar para os seus discípulos, e aí eu vou aqui abrir um parêntese, porque eu também fiz algumas perguntas, por isso que o pastor Dante estava conversando aqui, pastor Josimar, eu perguntei para algumas pessoas, fiz essa pesquisa de opinião, quem é Jesus para você? Fui bem direto e queria uma resposta direta, falo, sem enrolação, tudo bem, você vai citar a Bíblia, Jesus para mim é o caminho, a verdade, a vida, tal, tudo bem, mas para você, pessoalmente, quem é Jesus para você? E eu recebi, assim, várias respostas, assim, uma diferente da outra. Inclusive, o pastor Josimar falou que
teve ali entre ele e a Vanessa, porque ele deu uma resposta direta, Jesus é o Salvador, e aí colocou algumas outras coisas, mas o principal, ele é o Salvador. Para mim era o que bastava, eu queria saber se as pessoas entendiam que Jesus é o Salvador. E o pastor já de primeira, é difícil, né? Como é que eu não ia responder, né? Mas enfim, o pastor me respondeu, e aí acho que a Vanessa ouviu e, não, mas é só isso, mas, né, ele é, né, muito mais do que isso, tal. Não, realmente ele é muito mais do que Salvador. Ele é amor, ele é bondade, ele é misericórdia, ele é justiça, é tanta coisa. Mas eu fui perguntando para mais algumas pessoas, perguntei para pessoas que eram de outras religiões, né, mas que tinha assim como a religião cristã, e a maioria foi taxativa, ele é o Salvador. Mas teve um que me chamou a atenção, e ele quase que ele apanhou. Não de mim, tá? Não de mim. Mas eu fui perguntar para ele perto da esposa, e primeiro a esposa já tomou a resposta, não, deixa que eu respondo. E aí respondeu que, não, Jesus para mim é o amor perfeito, tal, e ele me ensina a amar, e beleza, fez aquela declaração, né, de Jesus. E aí eu perguntei, e você, ô Pedro, o que você disse que Jesus é? Aí ele enrolou, aí ele falou assim, ele é tudo para mim. A esposa olhou para ele e falou, você tem certeza disso? Eu não sou tudo para você? Quase que arrumou uma confusão. Mas enfim, as pessoas têm a sua visão de Cristo, assim como, não só o que diz na Bíblia, ou até dentro do que está na Bíblia, mas tem pessoas que dependem da sua experiência com Deus, a sua primeira, vamos dizer assim, uma pessoa que recebeu um milagre, assim, tão extraordinário, porque se você vê a visão das pessoas, as respostas das pessoas, você vai ver como é que eles enxergavam Jesus. Passou, né? Olha o que os de fora diziam, os fora do círculo íntimo ali. Uns dizem que o Senhor é João Batista. E aí se você abrir lá em Marcos 6, do 14 e 15, vai falar sobre essas colocações. Diz assim, olha, lendo aqui para vocês. Logo o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Então havia já ali um burburinho. Essa pessoa que está entre nós, ela, né, tem todas assim as características de que é, né, o Messias. Mas espera aí, alguns dizem que é João Batista, que ressuscitou dos mortos. Por isso tem poder de fazer esses milagres. Outros diziam, é Elias. Então já estavam comparando com um profeta lá do Antigo Testamento. Ainda outros dizem, é um profeta como os profetas de antigamente. Então você vê que parece que eles estão montando aqui um quebra-cabeça, a visão ainda está um pouco, né, ali, não sabem definir ainda, porque eles tinham uma esperança messiânica. Mas quem eles esperavam, na realidade, era um Messias que viria para derrotar o poder de Roma, um Messias político, levantaria um exército, derrotaria os romanos e colocaria agora os judeus como cabeça e não cauda. Era mais ou menos essa a esperança messiânica desse povo. E aí, agora Jesus vai para perguntar aos seus discípulos, aqueles que já estavam com ele há quase 3 anos, já tinham aprendido e bastante com ele. É como se Jesus fosse fazer um teste, ou vamos dizer assim, passar uma prova para eles. Olha, ensinei vocês aqui o tempo todo, revelei, né, o meu poder, né, multipliquei pães, tantas coisas que ele fez. Então vocês, olha aí a resposta que vocês vão dar. Aí, Pedro, ele já exercia aquela liderança no meio dos 12, então ele toma a palavra, ele fala pelos 12, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí nos textos paralelos de Mateus 16 e Lucas também, vai dizer, né, Jesus fala, bem-aventurado, você é feliz, hein, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue de revelar isso daí, mas meu Pai que estás no céu.
É claro que a ênfase, né, do Timothy Keller não vai muito para esse... Mas eu vou dar aqui uma passada por esses textos paralelos. Por quê? Porque para a gente receber a revelação de quem Jesus é algo sobrenatural. É algo que precisa partir de Deus. E partiu dele, através da sua palavra. Porque é a sua palavra que revela quem Jesus é. É a sua palavra, ela é perfeitamente, né, colocada para a gente, e tudo que está escrito, desde Moisés até os profetas, passando por, né, os livros, né, de sabedoria, tudo aponta para Jesus. Passa pelos pequenos profetas, pelos grandes profetas, profeta messiânico principalmente, Isaías, já revelava que haveria de vir um que seria um servo sofredor, mas que também seria um descendente de Davi. Então a gente recebe essa revelação de quem Jesus é, lendo a Bíblia, tendo intimidade com ela. Quando eu fiz essa pesquisa de opinião, eu também pude observar que muitas pessoas respondiam assim, que Jesus era o sentido da vida, por exemplo. Jesus para mim é o sentido da vida. Sem Jesus a minha vida não faz sentido. Tudo bem. Sem Jesus a vida não faz sentido. É uma boa resposta? É uma boa resposta. Agora, para mim a perfeita resposta que Jesus é o Salvador, ela nos coloca, nos confronta também de uma maneira, porque eles nos salvam do quê? A pergunta que eu fiz, eu não fiz, lógico, para algumas pessoas, mas para algumas que eu vi que titubearam ali, eu falei, mas eles nos salvam do quê? Aí eu vou abrir aqui uma resposta que eu recebi, eu não vou citar quem é, mas eu gostei da resposta. Porque eu vim de uma denominação, e quando eu falo assim da minha igreja antiga, eu não falo no sentido pejorativo, eu não falo assim, desprezando de maneira alguma, porque foi lá que eu aprendi os primeiros passos do Evangelho. E ali que eu aprendi a questionar também algumas coisas da Bíblia. Então lá eu fui muito bem abençoado e dirigido, né, pela palavra de Deus, e me ensinaram a amar a Deus, amando a sua palavra, lendo a sua palavra, estudando a sua palavra. Então, quando eu falo assim da minha antiga igreja, eu não falo no sentido, assim, desprezando de maneira alguma. Mas, quando você ia evangelizar, tinha aqueles domingos, vamos sair para evangelizar? Vamos. Qual que era a mensagem central? Você tem que falar para as pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que Jesus salva, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu. Isso daqui é o essencial para você falar no evangelismo. E a gente saía para evangelizar e falava essas coisas, as pessoas ficavam assim, meio... Algumas, eu creio, eu aprendi isso, tal, eu sei, tal. Aí quando eu cheguei na Batista, e aí eu comecei a me envolver no evangelismo de caminhoneiros, e aí eu vi que é muito diferente, muito mais profundo o evangelismo. Por quê? Primeiro, mostra lá em Romanos como que a gente é pecador, mostra, né, lá em Gênesis, né, toda a história da humanidade, o início da história da humanidade, mostra que todos pecaram, estão destituídos, estão da glória de Deus, e aí depois mostra que Jesus, Ele veio para satisfazer a reta justiça de Deus, e veio para morrer pelos nossos pecados, e que nós não merecemos. Então, olha que diferença do evangelismo. Então, por aí a gente começa a entender, por aí eu comecei a pensar que talvez, se eu tivesse uma compreensão um pouco mais profunda de quem Jesus é, talvez eu não teria tido tantas dúvidas na minha mente e tantos questionamentos que me fizeram até às vezes ficar um pouco balançado em relação à religião. Mas enfim, eu vou dizer aqui a resposta de uma pessoa, que eu perguntei para ela, quem é Jesus para você? Ela diz assim, Jesus é meu Salvador, ok, 10 no Enem, beleza. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo, João Batista falou isso, apresentou Jesus como Cordeiro. O único que nos conecta diretamente com Deus, beleza.
Mas aí eu perguntei, mas ele é o seu Salvador, ele salva do quê? Ele respondeu, da morte eterna, porque sem ele, da morte eterna sem ele, porque com ele temos a vida eterna. Falei, puxa vida, e é uma pessoa que caminhou comigo, na mesma igreja, por quase 20 anos. Então ele tinha essa visão. E eu fiquei assim, falei, puxa, que maravilhoso, né, que você tenha essa visão, que continue assim, que você transmita isso, que você viva isso, porque as pessoas, quando você vai apresentar Jesus para elas, não é muito por aquilo que você fala, mas é por aquilo que as pessoas leem em você. As pessoas hoje não leem mais, ou não leem muito a Bíblia, elas leem a gente. Então, a gente precisa estar, vamos dizer, de acordo com a palavra, com o Evangelho. Então, quando Jesus, voltando aqui para o livro, quando Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos, Pedro responde que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo, tudo bem, está certa a resposta, mas agora Jesus passa a ensinar-lhes a sua missão. Olha, vocês entenderam que eu sou o Messias, beleza, mas eu não sou o Messias que o pessoal está dizendo aí que eu sou. Que eu vou lá, vou desafiar Herodes e vou desafiar os poderes aqui desse mundo e vou estabelecer um trono aqui entre vocês, vou ser o rei de vocês. Eu sou um rei, mas um rei que veio para morrer. E da onde que eles tiraram essa expectativa? Abra comigo lá em 2 Samuel, capítulo 7, 16. Lá Deus vai prometer para Davi que levantaria um descendente depois dele e estabeleceria o seu trono para sempre. 2 Samuel, capítulo 7, do 11 ao 16. Quem achou pode ler para mim, por favor, em voz bem alta. Quem achou? 2 Samuel 7, do 11 ao 16. Amém. Amém, muito obrigado, irmão. Até aí já é o suficiente para a gente entender aqui a esperança messiânica. Eles, então, tinham no seu coração essa promessa que foi feita ao rei Davi. E Isaías confirma que realmente alguém se sentaria no trono de Davi para sempre. Isaías, lá, capítulo 9, versículo 7... Ele é o profeta que mais faz menções do Messias, inclusive é um dos livros que mostra no capítulo 53 todo, né, o processo de como ele seria rejeitado, mais indigno, experimentado nos trabalhos. Ele apresenta Jesus de uma forma, parece que ele estava diante realmente assim de Jesus, que ele estava ali presente nos dias de Jesus. Ele escreveu 600, 700 anos atrás. Então, o povo estava ali achando que Jesus... ele era o rei que havia de vir. E eles, uma certa oportunidade, eles tentam fazer de Jesus um rei. João, capítulo de número 6. Evangelho de João, no capítulo de número 6, o versículo 14 e 15, vai falar sobre isso. Evangelho de João, capítulo 6. Diz assim, olha, quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou, sem dúvida ele é o profeta que haveria de vir ao mundo.
Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Então, Jesus, depois que ele faz essa pesquisa de opinião, que ele recebe a resposta de quem a multidão está achando que ele é e de quem os discípulos têm certeza que ele é, os discípulos, através de Pedro, é Jesus Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então Jesus começa a dizer para eles que, olha, eu vim, mas eu vim para morrer. E, tipo assim, nesse contexto aqui, que eu acabei de ler do capítulo 6, é um episódio em que o povo também achou que, olha, esse é o rei, vamos fazer dele o rei, vamos preparar um trono para ele, porque esse é o prometido. E ele fala, não é a hora dele ainda, então ele se retira dali para o monte, porque queriam fazer dele um rei político, que combateria Roma, levantaria um exército que destruiria Roma e estabeleceria Israel como a nação ali proeminente. E não era isso. Então, agora nós vamos ler o segundo texto que o Timothy Keller coloca para nós, capítulo 8 de Marcos ainda, do versículo 31 em diante, que aí vai falar para a gente como é que Jesus explica para eles o que ele veio para fazer. Aí ele diz assim, capítulo 8, do versículo 31 e 32. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei, seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Uma dura repreensão para alguém que tinha acabado de receber uma revelação de quem Jesus Cristo era. É o Pedro que está recebendo essa repreensão. Por quê? Aí nós conversamos aqui também, que parece que ele tem uma síndrome de Elias. Vocês lembram do profeta Elias lá no Antigo Testamento? Tinha acabado de fazer cair fogo do céu, que consumiu o holocausto com água, tudo lá, desafiou lá os profetas de Baal, depois matou todos eles lá, espada, e aí diante de uma ameaça de Jezabel, olha, eu juro que eu vou tirar a sua vida, profeta Elias. Aí Elias, de repente, do nada, foge e começa a dizer para Deus: Senhor, eu não sou melhor que meus pais, eu quero morrer. Entra em crise. Parece que Pedro está tendo esse tipo de desencontro. Ele acaba de receber de Deus uma baita revelação. Olha, diante de você, Pedro, está o meu filho, que é o Messias. É ele. Aí Jesus começa a explicar: olha, é necessário que o filho, que eu seja entregue às autoridades, e que eu morra, e que eu seja crucificado, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Pedro já pega Jesus pela mão aqui e fala: não, Jesus, espera aí. Esse tipo de liderança a gente não quer. A gente, deixa eu te ensinar aqui liderança. Você precisa motivar as pessoas. Você precisa, como dizem os pregadores, eu ser um coaching motivacional. Desse jeito aí, já está difícil arrumar seguidor. E agora, você fala que você vai morrer, a gente não quer um rei que vai morrer, a gente quer um rei que venha para reinar sobre nós e nos estabelecer aqui. Por quê? Ele estava tendo agora o mesmo pensamento da multidão, que tinha visto Jesus como, ele é um profeta, não, ele é Elias, não, ele é Jeremias, ele é João Batista. Tinha acabado de receber a revelação de quem Jesus era, e de repente, por dar uma brecha ali, porque Jesus vai repreender dizendo que era Satanás, para trás de mim, Satanás, afasta-te de mim, Satanás. Então, você vê que, mesmo diante dessa revelação, isso não foi garantia de que ele tinha entendido tudo.
Ele não tinha entendido. Por isso que a gente volta àquele milagre do cego. A cura em 2 etapas. Primeiro, Jesus mostra, revela realmente quem ele é. Deus revela para Pedro, para os discípulos quem ele é. E agora Jesus vai também precisar colocar a mão ali em Pedro e dizer, ó, afasta de mim, você não está entendendo que as coisas aqui são, né, de acordo com a vontade de Deus, não é a sua vontade que vai prevalecer, Pedro. Não é os seus planos que você tem a respeito de mim, não são as suas expectativas que você tem a respeito de mim, que vão determinar aqui o que eu tenho que fazer. Não. Isso é uma grande lição para nós. Por quê? Às vezes a gente busca Jesus, busca conhecê-lo, na intenção de buscar um conforto. E o Evangelho não é conforto, é confronto. O Evangelho nos confronta, ele revela para a gente que nós somos pecadores. O Evangelho Jesus não veio para pregar para a gente conforto. Ah não, mas ele chamou, né, disse, vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Sim, tem, mas, diante do que ele revelou aqui, para Pedro e os seus discípulos, olha, eu estou indo no caminho da cruz, eu não estou indo para o caminho que vocês pensam que é o caminho que vocês desejam aí, não. Estou indo no meu caminho aqui, é esse caminho da cruz, que foi estabelecido, e eu vou seguir até o fim, até a cruz. Então, se vocês quiserem me seguir, e aí vai ser o terceiro texto, a terceira parte do livro que a gente vai estudar, é que se vocês quiserem vir após mim, vocês vão também precisar abrir mão aí do que vocês estão achando que eu sou. Vocês receberam a revelação, mas vocês não entenderam o objetivo, não entenderam o propósito. Então, a gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento se nós realmente estamos olhando para o Jesus que é apresentado nas Escrituras. E a gente não pode confundir com o Jesus que a gente vai criando expectativas, às vezes até expectativas, vamos dizer assim, bacanas sobre Jesus, mas que vão acabar te deixando com a visão meio embaçada de que realmente a obra de Jesus é algo assim de radical, é algo que vai totalmente contra os meus desejos, as minhas vontades, porque vir para Jesus na intenção de receber bênçãos, receber milagres, receber a provisão, até, vamos dizer assim, as pessoas se achegam ali, no tempo de Jesus, muitos chegavam por causa do pão que ele multiplicava, e Jesus chega uma hora e ele fala, viu, vocês só vêm a mim porque eu multiplico pães, mas eu tenho um alimento para vocês, eu sou o maná que desceu do céu, eu tenho um alimento que vai suprir a necessidade eterna de vocês. O pão aqui, que eu estou me multiplicando, vocês vão comer e ele, daqui a pouco, acaba, esse pão aqui. Mas o que eu tenho para oferecer é algo que vai levar vocês à eternidade. Então a gente precisa estar atento a isso. E o que eu vejo hoje, na maioria das denominações e alguns pregadores aí proeminentes, é que eles parecem trazer um Jesus bonzinho, um Jesus legalzinho, que cabe, que se encaixa nas suas perspectivas, se encaixa ali nos seus objetivos. E não é. A gente precisa olhar para o que Jesus disse aqui para os seus discípulos. É necessário que eu seja entregue às autoridades. É necessário que eu tome a cruz, que eu morra, que eu seja crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, quando Pedro ouve isso daqui, Pedro, não é esse daí o tipo de Jesus que a gente espera, o Messias que a gente espera. Então, falando agora um pouco sobre, porque quando Jesus cita a sua obra, ele vai dizer que ele é o Filho do Homem. Então aqui ele tinha sido apresentado como Cristo, Filho do Deus vivo,
E agora ele usa para si esse título Filho do Homem. Porque se você ler lá em Daniel capítulo 7, do versículo 13 ou 14, você vai ver que Daniel tem essa visão. E eles tinham, né, no profeta Daniel, como um profeta que tinha profetizado que viria realmente, né, essa pessoa, né, o Filho do Homem, né, e que realizaria ali, né, grandes milagres, tal, libertaria o povo. Então eles tinham essa certa visão. Mas o Isaías vai apresentar para a gente, no capítulo 43, 44 e no 53, que Jesus era o servo sofredor. Então, a noção de que o Messias deveria sofrer não fazia o menor sentido, pois se supunha que o Messias derrotaria o mal e a injustiça e faria tudo no mundo ficar em harmonia. Essa era a grande esperança ali messiânica daquele povo, daquela época, né, na Palestina. Mas, assim como Jesus fez com o cego, curou em 2 etapas, agora ele vai terminar de abrir os olhos dos seus discípulos. Porque os seus discípulos precisavam entender que eles seriam as testemunhas. Eles seriam agora aqueles que levariam a mensagem do Evangelho. Então eles precisavam ter a sua visão bem esclarecida a respeito de quem Jesus era. Por quê? Um pouquinho de uma visão um pouco distorcida colocaria tudo a perder. Então Jesus corrigiu, Jesus não deixou nada que impedisse que eles enxergassem, que eles o enxergassem como o Messias prometido, mas como um rei que veio para dar a sua vida. Jesus então ele revela que veio não para assumir o poder, mas para abrir mão do poder. E isso confronta totalmente as pessoas. Nós estudamos, se eu não me engano, acho que foi o pastor Josimar que deu aula, falou sobre poder. E, realmente, Jesus, ele é poder. Tem poder para andar sobre as águas, repreender o mar, tem poder para ressuscitar mortos. Mas se você ficar só com essa visão de que Jesus é poder, será que é suficiente para você confiar que você está bem entendido de quem é Jesus? Não. Porque se você entende que ele é poder, e aqui ele diz que ele abre mão do poder, por quê? Porque ele vem para realizar uma obra redentora. Ele tinha poder para chegar e destronar Roma e acabar com o cativeiro e estabelecer ali um novo reino. Ele tinha, mas ele não veio para isso. A sua primeira vinda não foi para isso. A sua primeira vinda ele veio como um servo sofredor. Também diz que ele não veio para governar, e sim para servir. Aí a gente lembra de vários textos em que Jesus ele sempre deixou bem claro: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E ele veio para dar a vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Vamos ler aqui. Marcos capítulo 10, versículo número 45. Diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, se a gente entendeu, e através da pesquisa de opinião que Jesus fez, que as multidões estavam vendo ele como um profeta, ou João Batista, ou Elias e tal, e aí a gente vê a visão que Pedro teve, revelada por Deus: Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. A gente juntando tudo isso, e a gente olhando para Jesus como alguém que veio para servir, mas ele veio servir um propósito. Tem pessoas que entendem, infelizmente, que Jesus veio para servi-las. Servi-las no sentido de, tudo aquilo que eu pedi para ele vai realizar. Porque está escrito que se eu pedir com fé, ele vai fazer. Mas não seria, assim, um pouco contraditório? Porque muitas coisas que a gente pede para Deus, em nome de Jesus,
estão de acordo com os nossos desejos, e não com o desejo de Deus, não de acordo com a vontade de Deus. Por isso que na oração do Pai Nosso ele vai dizer, quando a gente for orar, Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa. Porque vamos ser bem sinceros, se as orações que a gente pede coisas para Jesus fosse fazer tudo o que a gente pede, esse mundo seria muito mais caos do que ele já é. Eu acredito. Principalmente se ele fosse ouvir os meus pedidos. Graças a Deus que ele diz não para vários deles. Então, a gente precisa entender que o verdadeiro propósito que Jesus veio foi para entregar a sua vida em resgate de muitos. Era necessário que o Filho do Homem sofresse. A cruz revela que os sistemas do mundo são corruptos e servem ao poder e à opressão e não à justiça e à verdade. Então, além de ele dizer que ele ia ser entregue às autoridades, isso mostra para a gente que as autoridades estavam bem, vamos dizer assim, bem sujas, né? Porque ele era inocente de todas as acusações, mas mesmo assim eles conseguem ali comprar testemunhas e começam a dizer algumas coisas ali meio sem sentido para querer crucificar Jesus. Mas não foi isso que levou Jesus à cruz. Não foi só isso, melhor dizendo. Não foi só isso. Jesus não veio para cumprir uma agenda romana ou uma agenda aqui humana. Não. Ele veio para cumprir uma agenda de Deus. Ele veio para entregar a sua vida. Ele tinha que morrer. Era necessário. Ele diz claramente, é necessário. Então, ele não tinha medo de uma cruz romana. Ele não tinha medo de ser crucificado. Na realidade, quando ele soa suas lágrimas de sangue lá no Getsêmani, ele estava sentindo todo o peso do meu pecado, do seu pecado, do pecado da humanidade toda. Quando ele está suando gotas de sangue, orando ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice, 3 vezes ele ora, angustiado, mas o que ele está sentindo ali é que ele vai ser crucificado e receber todos os pecados da humanidade, e o Pai descarrega sobre ele toda a ira que seria sobre mim e sobre você. Toda a ira de Deus sobre o pecado de toda a humanidade é descarregada sobre Jesus. E naquele momento que ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? É isso que ele veio sofrer em nosso lugar. Ele veio morrer em nosso lugar, morreu a nossa morte, que seria uma morte eterna, que é o nosso afastamento completo e total da presença de Deus. Ele veio e sofreu isso na cruz. Foi isso que o deixou angustiado. Foi isso que o deixou chorando lágrimas de sangue, suando lágrimas ou suor de sangue. Então, quando Jesus ele está explicando para os seus discípulos que era necessário que ele sofresse nas mãos das autoridades, ele também está revelando para nós que os poderes deste mundo são injustos, mas que a lei de Deus é perfeita. Deus é perfeito. O comando de Deus de todo o universo, em tudo que você pensar, o comando de Deus é perfeito. A justiça dele é perfeita. É tanto que Jesus é o substituto, porque Deus, sendo santo, sendo justo, ele pode perdoar eu e você? Ele não pode pegar o nosso pecado simplesmente e varrer para debaixo do tapete. Não. Precisava, nós que geramos uma dívida diante de Deus, geramos ali uma condenação. Nós fomos condenados. Nós fomos condenados. Mas o que Jesus veio fazer? Veio tomar essa cédula que nos era contrária. Veio levar esse juízo que seria sobre nós. Jesus vem e morre no nosso lugar. Era necessário ele passar por isso.
E ele passou por isso. E aí vem o terceiro texto, que eu coloquei aqui como o chamado. Você pode pensar também como o convite. Mas, lá em Marcos, capítulo 8, do 34, que é continuando a leitura, capítulo 34, para a gente já ir finalizando, né? Já está dando a hora. 8:34, e um pouquinho o primeiro versículo do capítulo 9, diz assim: Depois chamou a multidão os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Capítulo 9, versículo 1. Jesus prosseguiu: Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. Então, depois da pesquisa de opinião, da visão de quem ele era, da multidão, da revelação que Deus deu aos discípulos de quem ele era, ele revela a sua missão e agora ele faz esse convite, esse chamado, negar a si mesmo. E ele não faz isso só para os seus discípulos, porque algum tempo atrás, assim, eu entendia que esse chamado para seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, ou exercer o ministério, ou pregar o evangelho, era para aqueles que tiveram contato com Jesus, que tiveram esse chamado sobrenatural e começaram a pregar o evangelho. Não, mas a multidão também foi convidada, foi desafiada. A multidão e os discípulos. Jesus diz: se vocês quiserem agora vir após mim, vocês precisam negar a si mesmos. Precisam deixar de lado essa compreensão de que eu sou um Messias para resolver os problemas de vocês aqui na terra, esses problemas variados que vocês têm aí, problema no seu casamento, problema no seu trabalho, problema não sei onde. Tudo bem, se você pedir auxílio para Deus, pedir ajuda de Deus, você tiver fé e ouvi-lo, e para a sua palavra, você vai receber orientação para resolver essas situações. Mas o chamado é para morrer. Morrer para o mundo. Morrer por seus desejos. Morrer para as suas vontades. E viver para Ele. Esse é o chamado do Evangelho. Por isso que é algo radical. Por isso que você vê aí as Olimpíadas acontecendo e em paralelo acontece um ataque à religião cristã e alguns vão mostrando ali, que nem aquela mocinha skatista, esqueci o nome dela, mas ela fez um sinal lá, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e alguns outros também, né? Eu acho que é um tenista, né? Beijou uma cruz, e então são símbolos ali do cristianismo. Então você vê que o mundo, ele quer rejeitar a mensagem, ou rejeita mesmo a mensagem do Evangelho. Mas Jesus ainda ama esse povo, ainda ama esse mundo, ama as pessoas e deseja salvá-las. Esse é o maior desejo de Deus, salvar o pecador. É o desejo de Deus te abençoar, te dar uma vida próspera, né, fazer milagres na sua vida? Também acredito que sim. Deus quer fazer tudo isso. Mas Ele quer que você e eu entendamos que a salvação supera em muito esses nossos desejos. Se você quiser vir após Jesus, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Deixa eu correr aqui. Próximo slide e o último. Então, concluindo, Jesus não é apenas um rei, Ele é um rei em uma cruz. Então, eu como súdito desse reino, Ele não me deu literalmente uma espada para eu sair resolvendo tudo na base da espada. Ele me deu a espada do Espírito, é verdade. Ele deu a sua palavra. E eu preciso obedecê-lo, porque se Ele é rei, o que um súdito faz? Simplesmente coloca-se à disposição do rei.
Senhor, o que o Senhor mandar fazer é uma ordem. O rei nos convida a um rei que foi à cruz por você, por mim e por você. Um rei que nos convida a morrer para a autodeterminação, morrer para a possibilidade de controlar a própria vida. Se você entendeu essa metáfora, é abrir mão do controle da sua vida. Seguir Jesus, negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz, é você abrir mão do controle. Porque se você tentar controlar a sua vida, se eu tentar controlar a minha vida, vai dar ruim. Nós tentamos isso lá no Jardim do Éden. Nós escancaramos lá e falamos para Deus, Senhor, o jardim está maravilhoso, nossa, show de bola, a gente pode comer bastante aqui e tal. Mas o que a gente quer mesmo é fazer o jardim do nosso jeito. A gente quer construir o mundo aqui do nosso jeito. No máximo o Senhor pode dar um palpite, mas a gente quer a mesma do nosso jeito. É mais ou menos isso que a gente acaba desenhando na nossa vida, ou construindo nas nossas expectativas. E não é isso. A gente precisa entender que seguir Jesus, tomar a sua cruz, é morrer para a autodeterminação, morrer para a possibilidade de controlar a própria vida, morrer para a tentativa de usar Jesus a favor dos seus próprios planos. E eu vou terminar com um versículo que está lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é o desejo de Deus para nós. É o desejo de Jesus na sua oração sacerdotal. Deixou bem claro que a vida eterna, que ela, vamos dizer, pensa na eternidade, tá? Essa vida aqui é um sopro. Então, o que acontece aqui, as coisas que acontecem aqui, não se comparam com o que a gente vai viver na eternidade. Então, a vida eterna com Deus é que conheçam a Ele e a Jesus. Então, que a gente continue, né, nas próximas aulas a gente vai entrar mais profundo ainda sobre a missão de Jesus, né? A gente falou sobre a identidade dele nessas 9 aulas, os professores foram muito bem, e eu estou gostando muito desse livro, as aulas estão ministradas aqui, eu estou mergulhando assim, sem medo e, como eu disse no começo, com amor mesmo, porque eu quero conhecer esse Jesus que é apresentado aqui pelo evangelista. Eu tenho certeza que você também deseja. Amém? Deus abençoe, um ótimo domingo a todos. À noite nós estamos aqui, se Deus quiser.